Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores, bem-vindos ao nosso programa número 99. São já 99 episódios que nós fazemos deste programa livremente, todas as terças-feiras, habitualmente, por vezes com algumas exceções devido às agendas profissionais ou dos nossos convidados. O meu nome é Ivan Chaves Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário e fazemos este programa livremente com o intuito de levarmos ciência, metáforas e exemplos à nossa comunidade dos estoicos seguidores, que são vocês, com um objetivo criado durante a pandemia para precisamente podermos levar estes conteúdos para que cada um se possa conhecer melhor e ter mais conhecimento sobre si próprio, para que possamos todos ser mais inteiros a funcionar uns com os outros. Porque é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O tema de hoje neste episódio número 99, estamos quase a chegar aos 100 episódios, é sobre o sentido da vida. E este é um tema que temos algumas perguntas que alguns de vós foram colocando durante os stories que nós colocamos durante estes últimos dias e portanto espero que esta nossa conversa de hoje sobre o sentido da vida valha a pena para que possamos entender um bocadinho melhor realmente a importância que nós damos às coisas. Se devemos dar assim tanta importância a tanta coisa ou se de facto temos que ser mais flexíveis, mais fluidos, mais relaxados um pouco com esta intolerância que nós ao fim e ao cabo nos dias de hoje começamos a ver. Portanto, é isso que nós hoje vamos conversar com o nosso convidado Tomás Magalhães Carneiro, que é o nosso filósofo convidado para o programa de hoje. Temos aqui o nosso público. E, portanto, desde já vou convidar aqui o Tomás para entrar. Ora bem, já me estão a ouvir. Temos aqui boa noite a todos, boa noite a todas. Estão aqui várias pessoas. Ok, olá. Ora, cá estamos com o Tomás. Alô? Alô, Evandro, estás bom, pá? Estou a ouvir. Estás-me a ouvir bem e a ver bem? Muito bem. Eu vou pôr um bocadinho mais baixo, que está muito alto aqui O teu neste som, momento. o teu som não está assim tão bom. Não sei se os nossos seguidores podem também comentar se estão a ouvir bem ou não. Ora bem, ora então, primeiro vamos comentar, vamos indo, não é? Se calhar. Muito obrigado por estares aqui no programa Livremente. Tu hoje estás no meu programa número 99, vê lá. São 99 semanas que andamos a fazer isto. Oh, pá, por um que eu fazia história, pá. É verdade, é verdade. Estás quase a fazer história a chegarmos ao 100º programa, não é? O teu som, eu continuo a ouvir-te mal. Eu não sei se sou eu que estou aqui a ouvir mal ou se são os nossos seguidores que também estão a ouvir. O teu Olha, microfone. eu estou com o microfone do telemóvel. Tenho medo que não esteja grande coisa, mas se calhar os nossos amigos derem o feedback seria melhor, não é? Se alguém nos pudesse dizer se me estão a ouvir bem. Não Pois terei que vamos tentar. perguntar. Eu se calhar vou ter que ligar aqui o meu auricular porque eu acho que não te estou a ouvir em condições, porque o som está muito baixinho. Ora bem. De qualquer maneira, o programa de hoje, que é sobre o sentido da vida, ou a falta dele, não é? Portanto, isto, tu és filósofo, tu tens um projeto que importa aqui também dizer, pois temos aqui as pessoas a dizer que o teu som está mal. Aqui o Diogo a dizer que é mau, está mal, a Branca. Vou-te pedir e aos nossos amigos então um favor. Se me dão 2 ou 3 minutos para eu trocar de telemóvel. Ok, podes trocar, sim, com certeza. Eu falo aqui, vou colocando aqui umas perguntas, a perguntar aqui aos nossos seguidores. Isto não dá no PC, para não? O Instagram não dá no PC.
Não, não. O Instagram não dá no PC, não. Infelizmente. Não tens de fio, daqueles de fio. Não tenho, pá. Que Acho que chatice. isto não tem microfone. Ora, peraí. Ok. Ou desliga o Bluetooth e sem Bluetooth pode ser que dê. Agora vê se agora ouves melhor. Ah, agora ficou melhor. Ficou melhor. Pronto. E tu estás-me a ouvir Ok. bem agora? Pá, ouço-te um bocadinho pior, porque não tenho aqui as coisitas, mas pelos vistos ouves melhor. Se calhar isto tem microfone, não é? E o Sim. microfone disto não é grande coisa, deve ser É isto. isso. Pois, porque, por isso é que eu também me habituei a fazer as lives assim com o telemóvel e ponho o som bem, bem alto, porque realmente já percebi que quando estou com os auriculares, não, o Instagram e os auriculares não têm grande amizade entre eles. Pronto, vamos a isso então. Está melhor assim, não é? É, portanto, Tomás, para quem não sabe, tu és um filósofo, és alguém que fundaste um clube de filosofia e um projeto muito interessante que eu acho que realmente é de valorizar e de chamar a atenção das pessoas, porque tu tens um projeto que traz filosofia naquilo que deveria ser quase que a base da construção da nossa identidade e da forma como nós crescemos, que tu fazes o projeto de filosofia a começar já com as crianças. Antes de falarmos do tema de hoje, sobre o sentido da vida, ou se quiseres até ligares um bocadinho a esse projeto, porque é um clube de filosofia para crianças e para que é que isso serve? Não, o Clube Filosófico do Porto não é para crianças. Eu tenho um projeto Os dois projetos, chamado sim. Filósofos a Brincar, que esse sim é para crianças. E dão em escolas, em colégios, em bibliotecas, basicamente onde me convidarem. E é isso, é colocar crianças em situações de diálogo filosófico, de forma mais sucinta possível. É isso que procuramos fazer. Exercitar o pensamento crítico, o pensamento criativo, o pensamento dialógico, colocando as crianças em situações, a tentar resolver problemas filosóficos, a pensar sobre problemas filosóficos. Esse é um dos projetos. O Clube Filosófico procura levar a filosofia à cidade onde ela nasceu, à polis, não é? Uhum. Neste caso ao Porto, que é onde eu vivo, e também via internet a outros sítios, agora que temos Zoom, já temos feito alguns online, mas o núcleo do Clube Filosófico do Porto são os cafés filosóficos que organizamos agora com menos periodicidade, antes eram quase semanais, agora mensais, na Livraria Flaner, uma vez por mês. Aliás, há vários fregueses meus nas consultas que eu faço, principalmente nas presenciais aqui no Porto, que eu recomendo vivamente experimentarem, participar nessas reuniões do Clube Filosófico do Porto, porque de facto, eles não me dizem se foram ou se não foram, mas pelo menos o feedback que vou tendo dos que depois me confirmam que foram, dizem que têm sido experiências muito interessantes, precisamente por esse conceito de conseguirmos articular o pensamento e conseguirmos realmente quase que aprofundar as várias camadas que saber pensar envolve. E isto, começando com tenra idade, depois ligando a esse outro projeto das crianças, quase que pensar a brincar, não é? É quase que introduzir um pouco esta importância que hoje em dia se calhar se desvaloriza, mas que é fundamental para uma vida plena e se calhar com mais sentido perante aquilo que nós vamos vivendo. Sem dúvida, e fazer a tal ponto que querias fazer ao tema de hoje, que é, eu estou a ver ali em cima, puseste o serviço da vida, que está interessante. Sério, isto mudou-me. Mas é o sentido da vida, não é? Mas também está interessante o serviço da vida. Ok, está fixe. Não Essa consigo ideia, mudar agora. deixa lá, essa ideia do brincar, e realmente é o pensar a brincar e o filosofar a brincar, faz todo o sentido, porque provavelmente nós deixamos de brincar muito mais cedo do que deveríamos, ou sequer nem deveríamos deixar de brincar. Eu vi agora aqui um amigo meu, Cadario, que é professor de surf, ele foi surfista Ok. profissional, portanto, mas agora tem uma escola de surf, e os que fazem surf com ele chamam-se surfistas, mas aqueles que estão a aprender não são profissionais. Portanto, a mesma coisa com a arte, não é? Há pessoas que pegam nos pincéis e vão pintar ao fim de semana para o parque, e vão correr, e são desportistas e artistas. Na filosofia é a mesma coisa, não é? Podemos fazer filosofia de forma amadora, uns com os outros, com algum critério que torne aquilo um diálogo filosófico e não uma mera tertúlia, mas é filosofia. Exatamente. Ou seja, essa associação também do desporto, que depois serve também para ligar à filosofia, quase que é muitas vezes aquilo que muitos dos treinadores hoje em dia também fazem. Os bons treinadores são aqueles que conseguem trazer uma cultura ou uma filosofia à volta da atividade, que
faz com que puxe pelo lado do herói da história, por forma que eles consigam se superar constantemente e se inspirem perante as adversidades e consigam lidar com as falhas, com os erros, com a culpa, com tantas estas emoções que sempre perseguiram a nossa humanidade, desde que há registros, não é? Uhum, uhum. Sim, é uma forma de tentar dar sentido à vida, não é? Isso para puxar a brasa aqui ao tema da conversa, é uma forma de tentar dar sentido à vida, e pôr pelo menos as pessoas interessadas em melhorar a forma como vivem e como lidam com as adversidades, com os seus problemas, com os seus desafios. Não sei se, e para provocar aqui um bocadinho de pensamento, que acho que a ideia é um bocado de hoje da nossa sessão, e eu às vezes assisto às tuas conversas e ainda bem que são conversas, não são palestras, que eu não tenho jeito nenhum para palestras. A ideia é mesmo essa, realmente podemos fazer aqui um brainstorming juntos. Sim, a ideia é um bocado essa, e trazer um bocadinho da provocação do tema aqui. Eu não sei se qualquer um dessas estratégias que estás a falaste, aplicadas ao desporto ou aplicadas à vida, se são capazes de dar sentido à nossa vida. Tenho dúvidas, tenho sérias dúvidas que assim seja. Esta é a perspectiva do filósofo amador. Não sei se depois vamos tentar clarificar o termo, se o psicólogo vai ter esta ideia também. Não, é engraçada essa abordagem que fazes, porque realmente, é assim, para tu seres filósofo, tu já foste quase que aprofundando as várias camadas que desenvolver pensamento tem. E, portanto, nós, numa fase muito inicial, nós somos todos muito mais verdes e muito mais capazes de criar metas ou objetivos muito de curto prazo. Portanto, nós funcionamos muito por recompensas imediatas ou por lógicas lineares, simples, básicas, e só depois de nós conseguirmos criar essa facilidade ou esse conforto com lógicas mais simples, é que depois podemos começar a articular para as outras camadas que o pensamento envolve. Porque para nós conseguirmos, de facto, ter mais profundidade no pensamento, nós precisamos treinar isto como um músculo mental, porque o nosso pensamento é quase como um ginásio que envolve. Porque ninguém vai conseguir descobrir ou conseguir articular de uma forma profunda o sentido da vida se eu não estou habituado a pensar. Portanto, para mim, o sentido da vida, se calhar, numa fase inicial, se calhar é como a criança que quer satisfazer as suas necessidades básicas e pronto, já descobri o sentido da vida, estou satisfeito, comi, bebi e só depois... Eu não sei se vou lamentar se as pessoas, se vou desiludir as pessoas que estão aqui a ouvir-nos, mas normalmente associamos o problema do sentido da vida aos filósofos e pensamos, se eu encontrar um filósofo, vou-lhe perguntar qual é o sentido da vida, ou até a mim, quando sabem que eu estudei filosofia, que estou ligado à filosofia, não é? Volto a frisar, amadora, perguntam muitas vezes a jeito de brincadeira, mas então qual é o sentido da vida? Ou perguntas assim, é das perguntas mais difíceis. Mas não é uma pergunta que os filósofos nos últimos séculos se tenham dedicado muito, digo-te já. Podemos tentar saber porquê, mas não. Ultimamente sim, nos últimos 20, 30, 40 anos sim, mas durante centenas de anos não era, ou não foi a pergunta à qual os filósofos se dedicaram. A minha hipótese para isso é que não é por ser complexa, porque a complexidade não assusta os filósofos, é provavelmente por ser uma pergunta, a pergunta posta assim, qual é o sentido da vida, é demasiado vaga. Okay? Eu tenho quase a certeza que tu estás a falar do sentido da vida num sentido, não é? Num significado, e eu provavelmente estou a tentar puxar para o outro. Quem nos está a ouvir aqui, os nossos amigos, se calhar estão a ter outra ideia. Portanto, essa vagueza da própria formulação da pergunta parece-me que assustou durante muito tempo, ou fez com que se desinteressassem os filósofos procurar uma resposta. Mas há algumas. Certo? Não, e isso faz lembrar aqui algumas lógicas que, ao falares, deu para refletir um bocadinho. E se calhar, eu costumo dizer que não há ciência bem feita se nós não tivermos realmente aqui uma moldura filosófica à volta para conseguirmos entender a própria ciência. Porque, ao fim e ao cabo, muito do que é filosofia, tudo o que é construção das culturas, das civilizações, das religiões, tem muito um sentido
claro, metafórico, ou seja, um sentido que passe para uma camada de um nível de entendimento mais subjetivo e que possa ser mais alargado a várias pessoas, para que através das metáforas nós consigamos entender melhor o que é que nos pode orientar um pouco o funcionamento comum, para conseguirmos nos entender melhor. E quando nós vemos um pouco a história do mundo até agora, nós de facto, o que mais prevaleceu no nosso caminho, enquanto espécie humana, foi muito o sofrimento. E muito do que nós vemos nos filósofos que aprofundaram muito do que é a análise humana, é muito, ou seja, muito carregado de melancolia ou de pessimismo ou negativismo, por isso é que muitos acabaram com o suicídio também. Apesar de terem escrito coisas muito bonitas, mas são coisas muito, muito pesadas também e que é preciso quase que reler várias vezes para entendermos o sentido do que é que eles estavam a querer dizer. Será que a preocupação com um sentido virtuoso da vida só é possível quando eu consigo explicar melhor o sofrimento da vida? Isso é uma questão interessante. Falaste na ciência, não é? Eu julgo que a ciência nem sequer coloca a si própria a questão do sentido da vida. A ciência não vai dar resposta, porque não é um problema que se coloca à ciência, a questão do sentido da vida. Poderá dar pistas para artistas ou filósofos ou de outra forma tentarem chegar a essa questão, mas a ciência em si não nos vai dar essa resposta, não faz parte do método da ciência, ou o objeto da ciência não é o sentido da vida. A arte sim, falaste em metáforas, não é? Portanto a arte sim, a pintura, a música, a poesia, a literatura, por aí fora. A questão do sofrimento. Aliás, eu acho que antes de falar de sofrimento e voltando à arte ainda que acabaste de dizer, por isso é que a arte e a brincadeira é fundamental na infância. E hoje em dia nós estamos a deixar muitas crianças não terem tempo para brincar, não terem tempo para a arte, não terem tempo para a escrita, para a leitura, para o desenho, para a imaginação, para a fantasia. E grande parte do que nós vemos muito em muitos adultos, muito provavelmente encontramos quando começamos pelo menos eu noto isso na clínica, a começar a ver muito do que é a vida de algumas pessoas que estão mais deprimidas ou mais ansiosas, nota-se claramente que ou estão com sombras do passado do que não viveram, com sentimento de culpa que lhes faltou viver, ou preocupações do futuro que querem viver e o presente vai passando ao lado. E começamos a perceber que são educações que se basearam muito como o preenchimento excessivo de tarefas cognitivas, ou quase que de apelar só à parte racional da questão e das questões objetivas materiais, e esquecerem-se que uma das características fundamentais no nosso desenvolvimento, aquilo que mais nós precisamos para nos tornarmos pessoas mais competentes e maduras a lidar muitas vezes com o mundo, é esse espaço para a arte, para a expressão, para a imaginação, para a conversa, para o diálogo, e perdeu-se bastante isto. E por isso, isto é um reforço a propósito desta questão da arte que importa transmitir, principalmente a quem lida com crianças ou quem tem filhos, a importância de não terem medo de que os filhos tenham tardes livres, por exemplo. Eu vejo pais que me vêm à consulta e dizem ele está com 3 tardes ocupadas e depois a quinta e a sexta só tem parte da tarde ocupada. E o que é que eu faço com ele no resto do tempo? Não faça nada, simplesmente deixe-o ter tempo livre. Porque é preciso esse espaço. E não é tempo livre com o telemóvel ou com as tecnologias, porque isso também não permite grande desenvolvimento. O fator preditor para nós conseguirmos, por exemplo, sermos criativos, e a arte envolve criatividade sempre, é o aborrecimento. E nós não deixamos as crianças ficarem aborrecidas nos dias de hoje. Portanto, este é um ponto importante. É interessante, provavelmente, não sei, mas implicitamente ou inconscientemente nesses pais e nessas pessoas que querem encher a vida dos seus filhos e as suas próprias vidas com coisas, não é? Mal haja um feriado ou uma ponte ou umas fériasinhas, vão logo para Cancún, ou não sei onde é que hoje em dia vai, não conseguem estar simplesmente em casa e ir ao café. Portanto, se calhar é uma busca incessante, inconsciente, mas de sentido. E provavelmente há algum sofrimento aí que leva essa pessoa a buscar esse sentido. E para pegar então no sentido, provavelmente a questão do sentido da vida só se coloca a alguém quando está a sofrer. Não é? Uma analogia interessante pode ser numa festa. Estás numa festa
Tu estás a gostar de estar na festa, enquanto estás a gostar de estar na festa, não te perguntas porque é que eu estou na festa. Exatamente. Só quando a coisa começa a ficar aborrecida e tu começas a olhar para o relógio, Uhum. é que começas a pensar, porque é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Isto não faz sentido nenhum. Com o sentido da vida pode-se colocar isso, e pode ser uma das hipóteses que os filósofos têm afastado da questão do sentido da vida, é essa, não é? Porque parece que só quando alguém lhe dói alguma coisa, lhe dói a alma, ou Sim, o sim. espírito, ou o que seja, é que se coloca o sentido da vida, não é? Mas eu não estou de acordo que assim seja. Acho que o sentido da vida é um problema interessante e podemos tentar abordá-lo mesmo de forma analítica e fria e sem estarmos a doer a alma para o fazer, não é? Porque para pensar no sentido da vida, ou seja, toda esta narrativa e toda esta concepção do problema acaba a ser quase que sempre ancorado nos problemas. Ou seja, eu só penso na vida quando tenho problemas. Eu só vou pensar naquilo que se passa, do que tenho para fazer ou de não para fazer, ou que tenho de sair ou não da festa, se eu começar a ter desconforto. E é quando esse desconforto surge, esse sofrimento quase que tolerável que vai surgindo, e à medida que vamos tolerando o sofrimento, ele ora vai complicando, ora vai amainando, mas nós acabamos por estar mais conscientes daquilo que se passa na nossa vida quando temos problemas. Isso Isto é do ponto de vista... verdade, mas provavelmente para fazer arte, eu não sou artista, mas provavelmente para pintares um bom quadro, para escreveres para compores uma boa sinfonia, provavelmente alguma dor de alma pode ajudar. Para fazer paixão. filosofia, Ou paixão. ou paixão, ou que seja, assim, algum movimento de alma, não é? Para fazer filosofia rigorosa, não me parece que ajude, não é? Pode ajudar a explotar, não é? O problema e a ter noção do problema, mas depois para aprofundar o problema, convém que estejas, imagino eu, de cabeça fria, pelo menos os filósofos que eu gosto de ler, e analisar um problema de forma rigorosa, sistemática e fria, lá está. Aí a emoção convém estar um pouco de lado. Sim? Ou seja, Nesse então, sentido, sim. Então, para seres um bom filósofo nessa ordem de ideias, então temos que ser quase que o filósofo tranquilo, ter aquela paz de Não espírito. temos, não é? Tens o Nietzsche, que é um excelente filósofo, e ao contrário do filósofo tranquilo, não é? Não há aqui... Sim, mas esse também se suicidou no final, não é? Não se suicidou. Morreu doente, de tuberculose, mas acho que não se suicidou. Qual foi Não. aquele que se suicidou também muito conhecido? Foi o... O Michel Foucault, o Michel Foucault suicidou-se. Sim, esse. Mas Não estava houve assim convencido. tanto. Olha, o Camus falou sobre o suicídio, a possibilidade de nos suicidarmos metafórica e realmente por a vida não fazer sentido, mas acabou por morrer da melhor forma para ele. Novo e num acidente de carro, assim de repente. Para ele seria a melhor forma de morrer. Ok. Depois, Mas aí para o Camus a vida não fazia sentido. A vida não fazia sentido. Para o Tolstói, por exemplo, também que não era um filósofo, mas um escritor filosófico, a vida também não fazia sentido. Para o Bertrand Russell, a vida não fazia sentido. Portanto, todos por diferentes motivos. Por exemplo, o Russell dizia tudo daqui a uns X anos, uns milhares de anos, tudo aquilo que eu faça hoje não vai existir, vai desaparecer, vai ser ignorado pelo tempo. Portanto, isso tira sentido a tudo aquilo que eu estou a fazer agora. espera aí. O facto de... Diz. Aí estás a ver um aspecto que é: será que o sentido da vida é feito para que eu fique lembrado depois? Ou será que eu, se estiver mais ancorado na minha própria vida, ou seja, virado para mim, para dar sentido à minha existência, se calhar eu simplifico o processo e acabo por ter mais facilidade em criar sentido para a vida, porque é a minha que importa. Ok, a tua vida importa e pode fazer sentido para ti, não é? Nessa acessão que estás a dizer. Mas o facto de fazer sentido para ti não quer dizer que a vida no seu todo faça sentido, não é? Imagina, eu sinto-me bem a fazer o que eu faço, vamos usar aqui uma imagem. Eu hoje usei com um amigo meu até a falar sobre isto. Eu estou eu imagino que estou num cruzeiro, a trabalhar num cruzeiro, e a minha função é limpar o convés do cruzeiro, do barco, não é? Do cruzeiro. E acho que esse cruzeiro tem uma função, ou vai servir um propósito humanitário qualquer. Portanto, eu acho que eu limpar esse cruzeiro, limpar o convés do cruzeiro, faz com que eu... Isso dá sentido à minha vida, não é? Mas
Então, neste momento, faz sentido na tua acessão que estás a dizer. Para mim faz sentido aquilo que estou a fazer, estou a contribuir para uma coisa maior, com as pequeninas coisas que estou a fazer, limpar o convés, limpar o bar, estou a contribuir para uma coisa maior. Mas imagina que, na verdade, e eu não sei, o barco não vai a lado nenhum, nem é um barco, é uma placa de esferovite, e eu acho que é um barco, e acho que vai salvar pessoas, ou vai cumprir um propósito humanitário qualquer, e não vai nada, está à deriva e não vai a lado nenhum. Aí se calhar entra na infância, porque isso é a brincadeira e a arte na infância com a metáfora do que eu posso fazer no futuro para descobrir o sentido da vida. Mas nesse sentido, eu posso ficar muito satisfeito com a minha limpeza do barco, posso achar que realmente estou a fazer um excelente trabalho, a minha vida faz sentido para mim, mas num todo mais geral, a minha vida não faz sentido nenhum. Certo? Não estou a fazer nada que contribua minimamente para alguma coisa, estou só num barco à deriva. Não é? Mas aí a questão é, porque é que eu hei de me preocupar com uma coisa que eu não controlo e que provavelmente tenho que aceitar e gastar energia com aquilo que eu tenho que aceitar, quando eu, se me dedicar àquilo que está ao meu alcance, se calhar fico com uma vida muito mais recheada e com sentido. Esse é o estoico a falar. Não é? Exato. A questão é, perguntaste porque é que hei de me preocupar? É verdade, não tens de preocupar. Aqui há uma questão, podes se preocupar ou não. Não é? Aqui é uma questão de, primeiro, saber se assim é. É assim? Eu vivo uma vida no seu todo sem sentido? Eu estou numa placa de esferovite à deriva? Sim ou não? Se sim, ou se eu não achar saída para isto, depois há a via que agora colocaste. Devo-me preocupar ou não? Mas os filósofos trabalham a montante disto, não é? Primeiro vamos saber se a condição humana é uma condição de alguém que está no mundo e que a sua vida faz sentido num sentido, não só a minha vida faz sentido, particular, mas a vida com V grande, chamemos assim, não é? A vida, o mundo, isto tudo faz sentido, não é? Porque se isto tudo não fizer sentido, dificilmente a minha vida individual vai fazer sentido, não é? Se eu sou uma molécula em algo que não faz sentido, eu por muito sentido que dê à minha vida, no fundo, na verdade, não tem sentido, objetivamente, não é? Mas isso é uma coisa, é saber, pensar sobre a condição humana. Depois, aí vem, se calhar, a ajuda do psicólogo, não é? Então, eu sabendo que estou num barco à deriva, e agora, vou desesperar ou não vou desesperar, não é? O que é que eu faço? Mato ou continuo a viver? Mas aí é que está a questão importante, que é, isso faz lembrar aquela história do John Kennedy, quando visitou a NASA. Ele encontrou uma empregada de limpeza na porta da entrada e perguntou-lhe: lá, como está? O que é que a senhora faz aqui? E ela diz: eu ajudo o homem a ir à Lua, não é? Ou seja, ela percebeu claramente e com a sua energia o seu sentido da vida estava ali em pleno na resposta, não é? Ou seja, eu sei o que eu faço aqui. Essa pergunta é fantástica, é muito rica, não é? O que é que você faz aqui pode ser aquilo que as pessoas querem saber quando fazem a pergunta: qual é o sentido da minha vida? O que é que eu faço aqui? Não é? Claro. E ela tinha esse propósito. Ela limpava o convés, ela limpava a NASA, não é? Os escritórios, ou o que fosse, as oficinas, ou o armazém da NASA, para o homem ir à Lua. Havia esse propósito. Mas repara, se o propósito de levar o homem à Lua não tiver sentido, não tiver valor, o facto de ela estar a contribuir para isso também não tem valor, não é? Isso é o que acontece muito quando nós, por exemplo, vemos pessoas, eu quando vejo qualquer que seja o adulto, jovem ou mais velho, que acaba por ficar amargurado com o sofrimento da vida e depois quase que radicaliza as suas percepções para lógicas muito lineares de preto e branco, noite e dia, sim e não, tudo certo ou tudo errado. Essa raiva acumulada faz com que tudo perca sentido. Ou seja, a pessoa acaba realmente por diminuir toda a espécie de valorização do sentido da vida, precisamente pelos desapontamentos acumulados e pelas frustrações acumuladas. E aqui será que não falta também, e aqui a propósito de um comentário que temos aqui da Zuleide, obrigado Zuleide, a relação entre o sentido da vida com gratidão? Ou seja, será que à medida que nós vamos vivendo as frustrações, o sofrimento que vamos tendo, apesar de ter a ver com ambições que não são concretizadas ou com expectativas não correspondidas, na maior parte das vezes, porque é isso que nos faz sofrer por regra, eu acabo por ir perdendo o sentido de também estar agradecido àquilo que a vida também já me foi dando para chegar onde cheguei. E, portanto, se eu também não aprecio
ao fim e ao cabo, todos nós, quando chegamos ao mundo, o mundo já cá estava. E quando nós vamos embora, o mundo vai continuar a existir. E, portanto, porque é que eu me ponho assim num patamar tão importante em que, quase que numa narrativa do me, myself and I, de que se as coisas não encaixam comigo, já nada faz sentido. Uhum. Essa questão é interessante e traz à tona outra ligada ao sentido ou ao não sentido da vida, que é o do absurdo. Uhum. Né? Para o Camus e para outros autores, o Nagel, por exemplo, o Thomas Nagel, a vida é absurda. Não é só não ter sentido. É absurda mesmo, é ridícula. Ou seja, é como, sei lá, alguém ir dar uma conferência, tu convidavas-me para ir a uma das tuas conferências, tu estás de fato e gravata e eu aparecia vestido de palhaço. É nesse sentido. Okay. Não é só não ter sentido. Não ter sentido é eu ir lá falar a língua dos peixes, ou falar chinês quando ninguém percebia chinês, ou falar um patuá. Isso é não ter sentido. Ridículo era algo bem pior. É algo como risível, absurdo, cair das escadas abaixo. Dizer que a vida é absurda é um passo além de dizer que a vida não tem sentido. E porquê é que eles diziam que a vida era absurda? O Camus e o Nagel, de formas diferentes, mas muito próximas. Basicamente por isso que estás a dizer, levar-nos demasiado a sério. Não é? Eu levo-me demasiado a sério, sim? Percebo que a vida que levo não é a minha vida individual, a vida no seu todo não tem sentido nenhum, para o Camus porque eu não conseguia compreender, para o Thomas Nagel porque eu vendo-a de longe vejo que tudo aquilo que eu valorizo não tem valor nenhum. Não é? Imagina tomar uma perspectiva exterior à Terra, não é? Ou à vida, e olhar para a nossa vida e ver, mas estes valores que me orientam, estas escolhas que eu fiz, os critérios que eu faço, aquilo que eu digo de bem e de mal, em si não tem sustentação nenhuma, não é? E no entanto, estou-me a ver a mim, e aqui é que está o ridículo, a levar isto muito a sério. Como eu naquela palestra que tu me convidaste, eu muito sério a falar vestido de palhaço, por exemplo. É ridículo a esse ponto. Portanto, a seriedade da vida, e muitos filósofos defendem, por exemplo, Kierkegaard fala da seriedade da vida, da seriedade da existência, a seriedade da vida torna a nossa vida risível, a nossa vida isso é importantíssimo até do ponto de vista clínico, porque eu vejo muito mais sofrimento e pessoas muito mais com quadros clínicos, precisamente porque transformam a sua visão numa lógica quase que de excessiva seriedade e rigidez, em que aquilo que são as suas crenças ou os seus axiomas que sustentam essas crenças são de tal forma estruturantes nelas que quando começamos, ou quando o mundo lhes dá confronto que põe em causa essas evidências, as pessoas acabam por quase que perderem o tapete, o chão que pisam. E aí parece que tudo perde sentido. Parece que o que é que eu faço? Porque andei quase que estes anos ou este tempo da minha vida a acreditar que este era o caminho certo para mim e ao fim e ao cabo estava tudo errado. O mundo mostrou-me agora com esta experiência, com estes acontecimentos recentes, que afinal eu andei aqui a acreditar e a dar um sentido à minha vida que me levou a ações e comportamentos que me causaram consequências e que agora já não posso ir para trás. É um sentimento de arrependimento profundo pelo excesso de rigidez no mundo. Isso faz-me pensar que realmente nós estamos aqui em patamares diferentes. Não só aqui na televisão, no ecrã, tu estás em cima, tu em baixo, mas tu estás num patamar mais de como dizer à pessoa que provavelmente está numa placa de esferovite e pensa que está num cruzeiro, como fazê-la sentir-se bem com o seu estado, independentemente do que ele é. Né? O filósofo procura saber qual é o seu estado. Mas esta pessoa está numa placa de esferovite à deriva ou está num paquete? Estás a ver? Parece-me que são planos diferentes. Não é? Tentar juntar os dois seria algo como de que forma é que esta hipótese do filósofo, não é? De que nós estamos numa placa à deriva, pode ajudar essa pessoa, sim? Tomando ela consciência de que está numa placa de esferovite à deriva e não no paquete subtuoso que achava que estava antes, de que forma é que isso pode libertá-la, ou ajudá-la, ou torná-la menos rígida, ou torná-la mais flexível, lá está, não é? Ou viver melhor a vida. Não tão séria. Sim, não tão séria, exatamente. Aliás, clinicamente falando, isso é o que traz uma vida mais bem vivida, uma vida mais plena. Ou seja, repara que, de um ponto de vista clínico, tristeza rígida é depressão. Preocupações rígidas são perturbações de ansiedade. Medos específicos rígidos são fobias. E, portanto, quanto mais rigidez nós temos na nossa vida,
mais compramos perda de saúde mental. Ou seja, mais doença, mais probabilidade de termos doença nós vamos ter. E por isso é que a seriedade a mais na vida, ou a rigidez a mais, quando a vida está sempre em mutação constante e nós temos experiências diferentes, interpretamos interpretamos experiências iguais de maneira diferente em idades diferentes. E, portanto, nós é como ler um livro, né? Quando tu lês um livro, sei lá, o teu primeiro livro de filosofia, se calhar foi uma seca, e se calhar agora lês o livro e dizes que maravilha, como é que este autor escrevia coisas tão belas. Sabe, agora estava a pensar qual terá sido o meu primeiro livro de filosofia. Mas não cheguei à filosofia via livros de filosofia, por acaso. Até foram livros de sociologia. Mas para pegar um bocadinho nessa ideia que é mais do psicólogo, não é? E dos livros de autoajuda, não sei se não gostas desse termo, não tenho problema nenhum com ele. Ou a religião, ou o ensinar-nos a viver, não é? Os filósofos não têm andado muito preocupados com isso de nos ensinar a viver e dizer às pessoas como é que devem viver. Não, mas se calhar... eu gosto mais do termo os livros de desenvolvimento pessoal, porque não há aqui nenhuma fórmula secreta para se saber viver, porque cada um tem o que faz sentido da vida de cada um, não é? Agora, há ferramentas que nós podemos ajudar, por exemplo, a desenvolver o pensamento, para que se nós conseguimos saber pensar sobre as nossas próprias experiências e sobre a nossa própria vida, cada um por si descobrindo o que faz sentido para si. E graças a quase que essa articulação que vamos atravessando várias camadas, quase num escavar constante de níveis de profundidade de análise, que vamos amadurecendo os nossos pontos de vista e, acima de tudo, fazer algo muito importante para manter a sanidade mental, que é a capacidade de ouvirmos pontos de vista diferentes sem estarmos preocupados em contrariar ou achar que o outro está errado ou que está certo. Simplesmente o facto de podermos abordar e falar desses aspectos diferentes. Porque se eu conseguir do ponto de vista entender... Se eu conseguir entender o teu ponto de vista e tu conseguires entender o meu, mesmo não estando em níveis diferentes, o facto de podermos os dois nos posicionar em que eu trago para o meu patamar e tu levas-me para o teu, isto faz-nos, por exemplo, arranjar pontos de encontro para ganharmos mais equilíbrio no funcionamento em conjunto. E, acima de tudo, o mundo hoje precisa muito mais disto. Nós estamos muito mais desarticulados nas narrativas, porque os algoritmos que as pessoas vivem digitalmente não permitem este encontro de debatermos os sentidos da vida diferentes para todos nós. E mais do que um livro de autoajuda de dizer quais são os 10 passos para ser feliz ou para descobrir o sentido da vida, é muito mais importante um livro que faça a pessoa pensar sobre a sua própria vida, com algumas ferramentas que lhe possa fazer essa descoberta de uma forma quase que autodidata, através da sua própria capacidade de reflexão pessoal. Estou a perceber. Na tua acessão de sentido da vida, o que é que tu dirias que é o sentido da vida? O sentido da vida é o quê? Para ver se estamos aqui a falar no mesmo sentido. O sentido da vida é aquilo que me consegue tirar leveza à seriedade e que me consegue permitir fluir de uma forma muito mais natural e tão pouco preocupada com o meu dia-a-dia. Ou seja, quando eu consigo sentir que eu estou onde estou, ou seja, estou a apreciar o aqui e o agora numa perspectiva mais do presente, não é? Portanto, eu estou a viver no presente e que esse presente está a ser apreciado pelo que ele é, pelo instante de vida que vale por si só, como dizia acho que era o Nietzsche, que falava na importância da felicidade e que a felicidade é um instante de vida que vale por si só. E que é precisamente isso, ou seja, se eu complico mais, é porque de facto ainda não estou no meu potencial ou na minha plenitude. E graças à capacidade de reflexão que vamos tendo quando começamos a estar em sofrimento ou a não estarmos bem connosco, essa necessidade de pensar, porque não estamos bem, é quase que uma ajuda que a nossa natureza humana nos dá para que nós aumentemos a consciência sobre o que falta melhorar.
Porque tu só Então, pensas na vida quando ela está mal. para ti o sentido da vida, encontras numa espécie de harmonia interior Sim. ou um bem-estar interior qualquer, não é? Um Portanto, para ajustamento ti, recorrente não e é? permanente dessa melhoria contínua. Então, mas imagina que tu fazes essa harmonia ou esse encontro contigo próprio, pá, deixa-me pôr aqui numa situação qualquer estranha. Num mosteiro, numa montanha, longe daqui, em contacto com absolutamente ninguém, até és um ermita, não é? Boa ideia, yes. Estás em plena harmonia contigo próprio, mas desde que tu te recordas, não conversas com ninguém, não falas com ninguém, não comunicas com ninguém. Ou seja, isso para ti é uma vida com sentido, mas, por hipótese, é uma vida harmoniosa, no sentido em que estás a usar. Depende, porque assim, eu posso dar um sentido harmonioso, por exemplo, durante um mês a fazer isso, ou se calhar começo a fazer essa vida e começo de facto a encontrar que realmente este é o meu caminho e vou ficar aí de uma forma mais permanente, porque sinto que encaixei em pleno nessa realidade. Mas há outras experiências que muitas vezes faltam ser vividas e que simplesmente o facto de as ter feito, chegamos à conclusão que, ok, era isto que eu queria, aconteceu. Agora, passado estas 2 semanas aqui no mosteiro, estou a chegar à conclusão que se calhar isto já não me chega, já preciso agora se calhar de uma Nova York ou de um Hong Kong ou de uma cidade grande, porque estão a faltar aquela azáfama da energia da cidade. E se calhar passo a ambicionar outro sentido para, graças a ter vivido esse. Ou seja, nada se perde, tudo se Deixa-me transforma. tentar perceber, deixa-me tentar mostrar-te aqui uma experiência mental, mas o perigo dessa tua visão de sentido da vida. Imagina que alguém tem uma crise existencial, está em sofrimento e vai ao consultório do Dr. Ivandro e vem de lá com os chakras psicológicos alinhados, digamos assim, está em Certo. harmonia perfeita consigo própria, sai de lá com um sorriso de orelha a orelha, tu és um bom profissional, né? Conseguiste resolver o problema da pessoa, mas ela vai seguir a sua vida, já não vai para o mosteiro, okay? Mas vai para CEO de uma empresa que acabou de fazer um despedimento coletivo de 30 mil pessoas, polui o ambiente, produz, sei lá, choca-piques ou qualquer coisa que fazem pessimamente. Ou seja, a vida, essa pessoa está em harmonia consigo própria, está feliz, saiu do teu consultório feliz, vê sentido na sua vida. Agora, nós que estamos de fora dizemos, a vida desta pessoa faz sentido, a destruição que ela causa à volta dela com as decisões que toma, não fará isso mais ou menos sentido que o sentido que ela se atribui a si própria. Ou seja, parece-me que é indiferente sejamos nós a atribuir sentido à nossa vida. É a mesma coisa que dizer, alguém te diz, opa, és um idiota, não para ti. És um idiota e tu dizes, não sou nada. Não compete a mim dizer que sou idiota ou não. De ideias, não é? Pronto, ok, és um parvo, certo. não é? És um parvo, és insuportável. E a pessoa diz, não sou nada. Não compete à pessoa dizer se é ou não. Os outros é que vêm. Claro. Nós de fora podemos ver que a vida daquela pessoa não faz sentido nenhum. Pá, é um egoísta, já deu cabo de 5 casamentos, mas no entanto está alinhada e está... Portanto, parece-me que para atribuirmos sentido à vida de alguém temos que sair dela, percebes? Temos que encontrar algo que ela realmente faça e que dê sentido à sua vida. E mesmo assim eu desconfio que talvez não consigamos, mas pelo menos é um passo para fora do eu, percebes? Sim, claro, por isso é que há pouco falávamos daquela percepção de eu conseguir estar no teu nível de lógica e tu conseguires vir ao meu e conseguimos articular de maneira diferente. Esta capacidade de articulação, de nos posicionarmos no lugar do outro, é fundamental para nós descobrirmos o nosso próprio sentido. Porque se eu... Ou seja, isso é o que acontece, por exemplo, nos artistas. Quanto mais cargos de fama ou de liderança ou de poder se tem, menos o mundo nos vai contrariar nos pontos de vista. E isto vai fazer com que a pessoa comece a ficar cada vez mais excêntrica, a desligar-se um pouco desse ajustamento que a relação com o mundo nos faz. E, portanto, se eu sou alguém que tem um poder de influência grande sobre o mundo, graças a um cargo que posso ocupar, e de repente eu só tenho pessoas que concordam com todas as minhas visões e todos os meus pontos de vista, estão todos, por exemplo, a agravar o risco de eu perder o sentido da vida. E é por isso que os artistas, por exemplo, quando estalam os dedos e passam a ter tudo o que querem, começam a meter-se nas drogas e coisas do género para mexer com a consciência, porque basicamente já nada lhes custa, já não há propriamente um desafio para eles conseguirem refletir e articular num processo para chegarem onde querem, porque tudo é instantâneo.
e tudo que é instantâneo perde sentido. Parece-me é que todos vivemos um pouco nessa situação, não tão caricaturada como agora a fizeste, não é? Serão os extremos, não é? O artista de rock, o CEO de uma empresa, alguém assim, Donald Trump, ou seja, todas aquelas pessoas que têm uma hierarquia por baixo deles, que estão simplesmente a garantir que aquilo que eles estão a fazer, independentemente se está certo ou errado, está sempre certo, dizem Claro. eles, tem um feedback positivo. Sim, sim. Parece-me que nós, à nossa escala ou noutra escala, estamos um pouco assim, não é? E vamos encontrando sentido naquilo que achamos que nos conforta, ou que tem sentido porque achamos bom, tem sentido porque achamos que é correto, ou que vai na direção certa, mas nada nos diz, né, que não estejamos na tal placa de esferovite a enchê-la de decorações e esteticamente bonita e a garantir que as coisas estão a correr à nossa volta bem, mas provavelmente é só uma placa de esferovite que está aí no sentido de nada. Por isso é que, portanto, no seu todo a vida não tem sentido nenhum. Por isso é que é importantíssimo, a propósito disso, que nós tenhamos de facto um mundo à volta que nos consiga pôr nessa microescala esse confronto com pontos de vista diferentes. Porque se eu sou o melhor da minha rua e ninguém me põe em causa e nós acabamos por perder muito mais facilmente a nossa evolução mais madura, porque se eu me convenço que não preciso amadurecer mais porque já sou o melhor da minha rua, e nós vemos muitas vezes isso nas famílias, quando temos familiares que não aceitam a crítica, que acham que sabem tudo, que têm uma atitude sempre quase que arrogante quando alguém põe em causa o que eles dizem. Estas pessoas acabam por ter muito mais vulnerabilidades e fragilidades emocionais que lhes impede de descobrir um sentido mais maduro para a vida. Porque a vida, quanto menos camadas eu tenho dessa profundidade de análise, mais se perde o sentido da vida. E eu, para conseguir amadurecer a sério uma vida mais plena e madura, eu tenho que ter esse processo de não transformar em problemas aquilo que são apenas situações ou pontos de vista diferentes. E graças a esta nossa conversa ou diálogo de pontos de vista diferentes é que nos amadurece para cada um descobrir um pouco o sentido da vida. Porque o que nós vemos em alguns estudos é que nós somos muito mais parecidos do que pensamos. Os sonhos, os desejos, as ambições, quer dizer, chega uma altura, se nós analisarmos milhares de pessoas, basicamente estamos todos a sonhar com as mesmas coisas, com as mesmas ambições e não somos assim tão diferentes quanto isso. No entanto, todos temos este desejo de sermos únicos, de sermos diferenciados. E isto acaba por ser uma ilusão compensatória do trabalho que dá, de facto, descobrir esse sentido para a vida de cada um. E não é risível, ou absurdo, para voltar ao absurdo, ver que realmente todos temos esses sonhos, esses objetivos comuns, estruturamos a nossa vida mais ou menos da mesma forma, mas de um ponto de vista externo, de um ponto de vista cósmico, ou de um ponto de vista de Deus, digamos assim, tudo isso é igual a nada. Portanto, não fazia diferença nenhuma se eu não tivesse existido. Era perfeitamente indiferente para o estado das coisas do mundo e do universo que eu não tivesse existido. Portanto, a mim, todo aquele esforço que eu coloco na minha existência e a vontade que eu tenho de fazer algum sentido daquilo que eu estou aqui e valorizar aquilo que eu estou a fazer, na grande ordem das coisas, não tem valor nenhum, não é? Não se sustenta em nada. Isto, se estiveres a comparar a tua vida com uma visão numa visão externa de ti, a olhares para ti, porque de facto, se olharmos para a nossa vida no meio da cidade onde estamos, no meio do país onde estamos, do continente, da Terra, do sistema solar, da galáxia, e depois vamos afastando cada vez mais, quer dizer, nós de facto somos uma microestrutura no meio de um microsistema, de uma micro parte do universo que é basicamente infinito. E, portanto, se nós nos resumirmos nessa visão externa, nós de facto podemos tirar esse valor a nós próprios. Mas, no momento em que nós se pomos a câmara ou o lado do ator principal visto do lado de fora, na perspectiva do realizador, tu nunca conseguirias ter essa interpretação se tu não existisses no lado do ator. Ou seja, tu só consegues dizer que tu não valemos nada nesse microsistema, precisamente porque somos o ator principal nesse microsistema. Portanto, de alguma forma, nós existimos na mesma.
Não sei se percebi bem, se calhar não percebi bem. Ou se calhar não expliquei Eu consigo ver que à distância, eu consigo ver que não sou o ator principal e que normalmente eu acho que sou o ator principal, não é? Mas a perspectiva exterior permite-me mostrar que não sou nada disso. E o problema é que uma vez feita essa viagem, Não, mas é a não é? tua Eu não própria mais vida. consigo deixar de pensar dessa forma, não é? A não ser que esqueça, posso ter um Parkinson Exato. Não, ou mas Alzheimer, não é? Mas pelo E contrário. esquecer-me, eu pela vontade minha, não consigo esquecer mais isto, não consigo deixar de ter este ponto de vista, não é? Então, como continuar a achar que sou o ator principal? Como continuar a levar a minha vida a sério? Há um bocado uma amiga aqui falou na questão, eu não li bem, mas a questão do riso, não é? E do gozo e do sentido do humor. Sim, que essa é outra É uma pergunta. fuga possível, não é? Como não desesperar, não é? Ou eu desespero, porque vejo isso, mas então, eu sou alguém que acho que sou o rei do mundo, sou o centro do mundo, daquela posição solipsista que estava um bocado próxima daquilo que disseste do alinhamento dos meus, que eu chamo de chakras psicológicos, e dá sentido à minha vida esse alinhamento pessoal, mas a partir do momento em que eu vejo que esse alinhamento é fortuito, é aleatório, ao nível do cosmos, é perfeitamente indiferente que ele exista ou não, como é que eu consigo voltar a ocupar o papel do ator principal, percebes? Ou desespero, ou então uma alternativa será essa que aquela nossa amiga nos disse, é levar isto com ironia, com riso, não é? Mas aí é que está, é que tu te diminuis ou te aumentas de valor consoante o ângulo que tu interpretas. Se tu te distancias para o lado de fora, no sentido do realizador, de facto tu não te vês. Porque quando começas a olhar com a câmara à distância, de facto somos basicamente nada no meio de muito. Agora, quando tu vês pelo lado onde está a acontecer a tua existência, aí a tua vida é que passa a ganhar sentido, porque a única forma de nós conseguirmos dar um sentido de facto à nossa vida, àquilo que nós somos enquanto pessoas, é quando eu consigo colocar um foco sobre aquilo que está numa zona de controlo da minha parte, no meu micromundo, no meu micro-universo, nem que seja na minha rua, mas ou seja, o quanto eu posso agir sobre esse mundo que eu controlo, vai-me valorizar muito mais para eu não deitar fora a possibilidade de eu tornar a melhor vida possível dentro da minha existência. Porque se eu acho que não faz sentido a minha vida, eu acabo por me desvalorizar ao ponto de achar que não vale a pena eu, pelo menos, aperfeiçoar aquilo que eu fiz ontem. Hoje. Isso é que eu se calhar não concordo. Mas vamos já a isso. Aqui, olha este comentário do Zé Pedro, por acaso eu conheço. A parede é feita de tijolos, cada tijolo não define a parede, mas a parede é feita de tijolos. Esta é um bocado a perspectiva que estavas a falar há pouco. Mas o que eu estava a dizer, para usar a metáfora da parede, é: e se a parede não interessa para nada? E se a parede for simplesmente um muro que está no meio do deserto, que não separa nada, não suporta nada, não faz nada, não é? O que é que interessa ser o tijolo de uma parede que não faz sentido nenhum, não é? Mas quem é que determina, mas aí é que está, quem é que determina que se faz ou não faz sentido? É que se tu fazes parte da tua parede... Para o tijolo faz todo o sentido, não é? Ele está ali, toda a sua existência é suportar o tijolo que está em cima, ou os tijolos que estão em cima. E não basta só por aí, basta só por aí, dar sentido à vida nessa lógica do tijolo. Pá, eu acho que para o psicólogo sim. Não é? Acho que sim, mas para a perspectiva filosófica não. Porque a tua perspectiva do psicólogo quer que o tijolo se sinta bem, quer que ele tenha saúde, quer dar-lhe as tais ferramentas para ele se orientar. Sim, o filósofo se calhar quer mostrar, pá, mas esta parede não vale nada, mas vale até lá abaixo. Aquilo da Pedro, a parede neste caso é tudo o que existe. A parede neste caso é tudo o que existe. Ok, neste caso era perfeitamente indiferente seres tu o tijolo ou outra qualquer, ou outro tijolo qualquer. Não é essencial que tu sejas o tijolo que esteja naquele lugar. Né? E isso de parede ser tudo o que existe, pois, ainda mais pequeno ficamos, não é? Já nem é, não é? Somos um tijolo ao mesmo nível que uma mosca é um tijolo, por exemplo. Não é? Estamos ao mesmo nível, ou não? Provavelmente sim. Então estamos ao nível da melga, da mosca, o que é certo é que nós se calhar quando vemos estas várias características, se calhar os tijolos querem estar com os tijolos, as moscas querem estar com as moscas, ou seja, nós vamos criando esta necessidade de encontrarmos eco naquilo que encaixa connosco. E se calhar é nesse sentido de valorização
do que está possível ao nosso alcance, que é o nosso território de poder, o nosso território de influência dentro de uma zona de controlo, que me permite, de facto, dar sentido à minha vida. Porque se eu já estou à procura do sentido, estou meio perdido um pouco no que é que ando aqui a fazer, e se eu me afasto ainda mais para um distanciamento de realizador, eu ainda me desvalorizo mais. E se eu Pois começo a estar... depois foi isso que tu disseste há pouco e eu não concordei, Sim. não é? Essa ideia de... Como é que formulaste há um bocado? Se eu não encontrar sentido na minha vida, não vou trabalhar no sentido de evoluir e de melhorar, não é? Era Ou isso, seja, não é? se eu não encontrar um sentido que valha a pena, ou seja, se eu não me valorizo o suficiente para achar que eu valho a pena melhorar, eu acabo por aceitar que o pouco que sou ou o nada que sou continuo a não ser nada, nem ninguém. E isto faz com que... Mas Diz. repara, se nós virmos e aceitarmos e formos convencidos da perspectiva filosófica, ou até científica, não é? Uma perspectiva científica, nós não somos nada, foi a ciência que nos mostrou primeiro, nem foram os filósofos, nós não somos nada. Certo. A perspectiva cósmica é a ciência que nos permite, não é? Sim, sim. Eu descubro isso. Tu dizes que descobrindo isso não conseguimos evoluir. Agarramos-nos a respostas como Deus e ela desmorou, não é? Deus poderia dar um fundamento qualquer, não é? Eu faço parte de aqueles filhos que dizem aos pais hoje em dia, eu não pedi para nascer e, portanto, não tenho que evoluir. Pois, sim, isso é outra coisa. Mas, por exemplo, se eu encontrasse em Deus um sentido para a existência global, não é? Eu poderia ser um tijolo desse plano ou dessa grande arquitetura divina e isso já poderia fazer algum sentido à minha vida. Deus não no sentido de cristão ou judaico-cristão, mas no sentido de, vamos falar assim toscamente, Deus no sentido de um ser que se justifica a si próprio. Sim. E pondo isso de parte, não aceitando isso, então na tua ideia, eu não poderia mais ou não quereria mais evoluir. É aí que eu desconfio, porque eu acho que podemos evoluir ainda achando que isto não faz sentido nenhum. Simplesmente porque nos dá gozo. Não é? Okay. Já que eu existo, já que eu estou aqui, sei que há coisas que são melhores que outras. Mas para dar gozo... O prazer é melhor que a dor, não é? A felicidade é melhor que a tristeza, estar com os amigos é melhor que estar isolado. Portanto, vou escolhendo coisas que me dão prazer, que me permitem ir evoluindo nesse sentido, mas tendo a noção de que nada faz sentido. Não é? Mas isso é a própria evolução. Ou seja, tu estás a descobrir uma forma de evoluir para um lado que te permita lidar com essa falta de valor. Ou seja, tu acabas por dar um sentido à vida fazendo esse lado mais leve, ou mais bem-humorado, ou mais divertido, não tão sério, melhor dizendo, precisamente porque entre não fazer sentido a vida de um lado de sofrimento, ou eu poder dar sentido à minha vida de um lado mais, não é saboroso, um lado mais carpe diem do dia-a-dia, não é? Que me permita viver o dia-a-dia com outro sabor, com outro tipo de experiência mais prazerosa ou mais positiva, não no sentido do prazer que hoje em dia as pessoas falam, que é aquela distorção da frase vive cada dia como se fosse um último, quando a lógica dessa frase era muito mais não adias para depois aquilo que está ao teu alcance hoje, portanto se podes fazê-lo hoje, se assumes as consequências dos teus atos, aprecia o momento e escolhe viver essa realidade hoje, se calhar tu acabas por ter hoje melhores memórias daquelas que tinhas ontem, porque soubeste trazer essa cor à tua vida, por causa desse lado mais divertido. Falaste do Nietzsche, o Nietzsche tem uma, eu não sei se o termo é este, já não me lembro, mas o amor fati, mas a ideia é algo como, a ideia do eterno retorno. Vive cada vida como se esse momento, que vive cada momento como se esse momento se repetisse eternamente. Então vais querer que esse seja o momento mais vivo, mais interessante da tua vida. Claro que essa ideia é interessante. E como eu acho então que devemos encarar, para refutar um bocadinho a tua ideia de que se não virmos um sentido global não evoluímos, deixa-me dar-te esta imagem do jogador de futebol, ou um desportista, vai lá, ok. Pensa num jogador de futebol. Olhando de fora, não é? Um marciano que chega aqui e olha para um jogo de futebol, acha aquilo perfeitamente ridículo. 11 pessoas de cada lado, não é? 22 jogadores, a pegar numa bola e a tentar metê-lo da baliza. Então eles não percebem que se pegarem com a mão conseguem meter lá dentro melhor. Então eles não percebem que se eu matar os 11 jogadores
à minha frente da outra equipa, eu vou conseguir enfiar a bola lá dentro. Então eles não percebem que se eu pegar em 20 bolas ao mesmo tempo e mandá-las todas para lá, marco mais gols, não é? Portanto, desse ponto de vista, o jogo de futebol é ridículo, do ponto de vista exterior, não é? Mas quem está a jogar o jogo, não é? Quem percebe o jogo e quem aceita as regras e joga com a atitude certa, esse jogo faz todo o sentido. Claro. Ou seja, isso pode ser uma boa imagem para a vida, não é? O jogo não faz sentido, no sentido absoluto, S grande, não é? O jogo não faz sentido, são 22 jogadores a pontapear uma bola. Torna-se inútil. Exato. Torna-se inútil, né? Mas para quem joga o jogo, pá, é a coisa que faz mais sentido na vida. Mas repara que naquele momento, mostra um aspecto importantíssimo, que é a importância da estrutura de quem vive a vida. Se eu consigo dar uma estrutura que dê sentido às minhas experiências, eu acabo por encontrar um sentido para a minha vida que, se alguém me o tira sem eu ter uma alternativa, eu vou ficar muito pior do que aquilo que eu estava. Isso é como o jogador de futebol que se reforma por uma lesão, ou por exemplo, a sua vida deixa de fazer sentido quando ele não encontra algo para substituir aquilo, não é? Ou então, pegando uma coisa mais complexa, que é quando, por exemplo, nós vemos movimentos hoje em dia de querer destruir religiões, por exemplo, e quando se destrói a religião sem uma alternativa, muitas vezes que dê suporte à falta de sentido, faz com que depois o comportamento, porque as pessoas, ao se desvalorizar, fica mais em comportamentos mais de risco. Isto faz com que, ao não haver uma alternativa, a pessoa se perca mais na vida. E isso traz sempre mais arrependimento mais tarde. Pelo menos é a experiência que eu vou vendo cada vez mais em pessoas que fizeram estas transições, em que sentem que, ao terem começado a colocar em causa a religião e ao terem começado a colocar em causa Deus, começaram a patinar muito mais no sentido das suas próprias vidas e a terem comportamentos muito mais desprovidos de sentido. E, portanto, o que é que eu ando para aqui a fazer? E, portanto, nada me prende no sentido de eu exigir de mim mais autocuidado. E, portanto, eu passo a valer menos e passo a ter comportamentos de mais risco. E patinar é interessante, ou seja, é no sentido de perdeu a base, não é? Sim, é o tal placa de esferovite, aquela placa de esferovite, não é? Isso é muito interessante. Agora, o que propor a essa pessoa? Né? Essa pessoa perdeu a crença em Deus e toda a estrutura cultural e espiritual desapareceu, e essa pessoa começou a patinar na existência, não é? Exatamente, mas esse é um aspecto importante e juntando as duas coisas, porque nós vemos as coisas muito dicotómicas, ou se acredita ou não se acredita, ou se tem religião ou não se tem. E quando nós vamos ver, e ultimamente tenho-me dedicado a ler vários livros, um bocadinho da construção das civilizações. Aliás, vai sair em maio o meu terceiro livro, portanto, para quem está a ver, e convido também para o lançamento, que vai ser o livro Mudamos pelo que Fazemos, em que vai ter ciência, metáforas, exemplos, também uma lógica da importância dos mitos e das civilizações e da religião. E quando nós começamos a não querer confrontar, ou melhor dizendo, quando passamos para um patamar acima de um confronto entre a religião ou crentes ou não crentes, nós, ao fim e ao cabo, quando vamos ver um bocadinho o que é transversal às várias religiões, e aos ateus também, a mesma coisa, o que nós encontramos é aqui um traço sempre metafórico comum, que é uma necessidade de que nós, quando pensamos, por exemplo, na religião, de nos comportarmos à imagem de Deus, de que temos que atingir o nível da excelência dos deuses, como era na altura da Grécia Antiga. Toda esta lógica tem muito a ver com o aperfeiçoamento permanente daquilo que nós somos hoje. E se eu sentir que tenho espaço para a minha melhoria, tenho espaço para dar mais sentido à minha vida por aquilo que ela é hoje e que eu tenho capacidades para ela ser melhor, essa busca incessante de uma melhoria contínua, que no limite é a cruz, que é o sacrifício da versão que eu sou para uma versão nova, que na religião a cruz significa a marca, o ponto da mudança, a conversão, a ressurreição, a morte e o renascimento. E, portanto, é esta metáfora, acima de tudo, que é transversal a tudo.
que é nós conseguirmos sacrificar uma versão que sabemos que pode ser melhor amanhã. E se eu conseguir amanhã ser uma versão melhor do que a de hoje, eu acabo por ter um sentido mais evoluído e mais maduro da minha própria vida. Mas não será esse o problema? Não sei se eu percebi bem, mas tu advogas essa necessidade ou essa vontade de melhorar e essa vontade pelo sacrifício, evoluir e chegar mais longe, advogas isso? Ou, pelo outro lado, advogas algo como um deixar estar, não é? Um deixar ir, deixar fluir, não lutar tanto, não é? Sim, mas a pergunta é boa porque não, é bom clarificar aqui. Não é no sentido do sacrifício permanente, ou seja, tu não tens que estar em crise existencial profunda todos os dias, achar que tens que melhorar todos os dias. É mais no sentido de que quando a vida corre bem, nós pouco ou nada pensamos na vida. E, portanto, quando nós estamos a viver uma boa vida, ou quando os momentos estão a ser bons, nós não estamos preocupados com nada, basicamente, porque o momento vale por si só. Nós estamos a ter um bom momento de vida, é temporário, e se nós aceitarmos que tudo que é bom termina, eu tenho que saber apreciar esse momento. E graças a eu ter apreciado esse momento, quando eu começo a acumular, ou a ter um conjunto de experiências que eu não estou a conseguir, não estou a conseguir sentir que estou bem, ou por causa das circunstâncias, ou por causa dos contextos, das pessoas, dos conflitos, das transições, dos lutos, das perdas, dos momentos de déficit que vamos tendo. Esse mal-estar temporário está-me a ajudar a refletir sobre aquilo que está mal na minha vida para eu, então, não andar a tolerar aquilo que muitas vezes me faz sentir mal. E, então, tu tens que sacrificar esse momento teu, essa versão tua, para amanhã tu teres os comportamentos ou as ações que tu sabes que estão ao teu alcance de melhorares. Porque se tu não fazes essa melhoria no teu dia-a-dia, sabendo que a tua vida pode ser melhor, tu sentes-te mal. Porque a tua consciência traz-te isso ou seja, essa sensação vem-te à consciência. É como, por exemplo, tu estás a deitar sempre tarde para ir para o trabalho no dia seguinte e estás cansado. Tu sabes que deitar cedo ou deitar mais cedo, a culpa é tua. Tu não podes responsabilizar mais ninguém. E tu sabes que esse mal-estar que tu estás todos os dias a chegar ao trabalho tem a ver com essa tua irresponsabilidade de comportamento. E é esse sacrifício que tu tens que saber tirar o prazer do momento de ir para a cama às 2 ou às 3 da manhã e deitar-te à meia-noite ou à meia-noite e meia, porque aí já consegues dar mais equilíbrio à tua versão no dia seguinte. Então tu funcionas melhor precisamente porque sabes sacrificar o que está ao teu alcance para encontrares uma versão melhor tua. Gosto dessa ideia, não sei se concordo muito com essa ideia de procurar uma versão melhor minha. Deixa-me propor-te uma imagem e ver como é que tu resolves isto, enquanto psicólogo. Imagina que o Sísifo, já ouviste falar do Sísifo, não é? Do mito de Sísifo, que foi condenado a empurrar uma pedra até ao cimo do monte e depois quando chegava lá acima, ela voltava a descer. Imagina que o Sísifo entrava no teu consultório, dizia, pá, todo desesperado, com este trabalho que me deram, este castigo que me deram, tenho que empurrar a pedra até lá acima e quando ela chega lá acima, ela volta a descer. E vou ter que fazer isto para a vida, para a eternidade. Nem vou conseguir sequer morrer. Como é que tu aconselhavas a lidar bem com essa tarefa? A lógica primeira seria logo pensar o que é que está ao teu alcance que tu controlas e o que é que tu não controlas. E ele diria, eu não consigo mudar isto porque é inevitável que eu tenha que fazer isto constantemente. Ter que empurrar a pedra a eternidade toda até lá acima. Vamos decompor em partes este teu comportamento. Ao fazeres este comportamento que é inevitável, e portanto nós não estamos a pôr em causa ele deixar de existir, porque ele faz parte da tua vida. Por exemplo, podemos pôr aqui a analogia com quem tem a dor crónica ou quem tem uma doença crónica, tem que aguentar a dor. Ok, tu tens que empurrar a pedra até lá acima e depois voltar a fazer o mesmo logo a seguir e estar a fazer isto. Dentro deste processo, qual é a parte do caminho em que tu sentes que há mais esforço ou mais prazer? E ele decompõe isso em partes. Depois ele diz-nos, ok, nesta parte, quando eu começo a descer, eu já estou muito mais aliviado. Então, será que tu estás a apreciar o processo de desceres outra vez para depois começares
a sentir o contraste entre estás a fazer força e o relaxamento da caminhada para baixo. É o prazer que te dá aceitares que realmente, finalmente, já não tenho este peso para transportar lá para cima, porque estou agora a caminho do vale, e naquele vale tão saboroso, que tão relaxado que eu vou ter ali em baixo. Será que tu estás a apreciar o processo ou também falta-te apreciar esse caminho de regresso à base para voltares a empurrar? Ó, Evandro, excelente profissional. Acho que ele sai de lá contente do teu consultório, mas eu acho que tu o que lhe deste são ferramentas para ele lidar com uma vida sem sentido. Eu acho que tu não conseguiste, não é, tornar a vida do Sísifo uma vida com sentido. Simplesmente lhe deste, olha, a tua vida é absurda, a tua vida não tem sentido, mas eu dou-te estas ferramentas e se as usar, se seguires isto certinho, tu vais te sentir bem com isto. Mas não conseguiste curar, se a expressão está correta aqui, não é? Curar o sem sentido da vida do Sísifo. Não, mas a primeira coisa que se faz em qualquer intervenção terapêutica, enquanto psicólogo, é pôr a pessoa, primeiro, funcional. Não é curar. O nosso objetivo principal é tratar e pôr funcional. Porque acho que ele empurra bem a pedra, basicamente. Empurra bem a pedra, porque sem isso está o colo entornado. E, portanto, isso é inevitável, tens que aceitar. E depois, a seguir, é que podemos entrar em camadas mais complexas. É, porquê é que o fazes? Porquê é que esta missão te foi dada? O que é que depende desse movimento constante para tu estás a fazer isso? Só que eu só consigo ter essa profundidade de análise, de perceber o porquê que eu tenho que fazer isto, quando eu estou mais funcional. Porque se eu não consigo estar a funcionar em pleno na minha vida, ou pelo menos não consigo sequer funcionar, eu quero primeiro apagar o fogo com os bombeiros, mas eu não quero saber o que é que está a arder ainda. Só depois é que eu vou analisar o que é que está a arder. E por isso, o sentido da vida, entre primeiro trabalhar o que é urgente e depois o que é importante, eu primeiro tenho que conseguir resolver o que é urgente. E o que é urgente é primeiro diminuir o sofrimento. E diminuindo o sofrimento, eu consigo trabalhar muito melhor o sentido da vida. O que é que dirias se o Sísifo dissesse, tudo bem, doutor Evandro, estou a empurrar muito melhor a pedra, sinto muito mais prazer no caminho para baixo, o senhor ajudou-me aí, mas ainda assim eu acho que a minha vida não tem sentido, e detentor de todos os poderes mentais, não estou com as minhas capacidades mentais alteradas, eu acho que a única solução possível é o suicídio. O que é que tu lhe dirias aí? Tu disseste há pouco que o suicídio não pode matar-se, não é? Ele não pode morrer, está para a eternidade. Nesta segunda hipótese, a única forma seria o suicídio real, não é? O Camus põe esta questão, ele até começa o mito de Sísifo a dizer a possibilidade de suicídio, as palavras são outras, mas a expressão é mais ou menos esta, a possibilidade de suicídio, ou o problema de suicídio é o único problema realmente filosoficamente sério, não é? Filosoficamente sério. Para que continuar a viver se a vida não faz sentido, não é? Para quê? E não estamos a falar aqui de sofrimento físico, não é? Estamos a falar sim, exato. Sem sentido espiritual. Mas aí uma boa... A primeira lógica, ou a primeira interpretação que importa ter é que a morte é uma solução definitiva para fases temporárias, porque nós nunca estamos em sofrimento agudo a vida inteira, desde que nascemos até que morremos. No caso do Sísifo é para sempre, não é? Não é um sofrimento físico. Ele consegue parar a pedra bem. Não, mas ele quando está a descer, está a ter prazer agora, porque ele fez tratamento, não é? Pois, agora sim. Não, mas é o cenário que o incomoda, percebes? É este sem sentido. Porque se lhe dissesse, é o Sísifo, estás a empurrar a pedra e a pedra vai ficar lá e vais construir um lindo palácio que vai agradar aos deuses e por aí fora. Isso na cabeça dele fazia sentido, mas o problema aqui não é só o sofrimento físico de empurrar a pedra, não é? Aliviado depois ao vir para baixo. É o sem sentido da situação, ele não está a contribuir para nada. Ele não está a construir nada. Não está a mudar nada. A pergunta é porquê é que ele não para? Porquê é que ele não para? Pode. Então, faz parte, não pode. O que é que o impede de o fazer? Ele empurra a pedra, isso não está dito no mito, não é? Mas ele empurra a pedra porque tem que empurrar a pedra. Imagina os deuses, se calhar, inculcaram uma vontade inconsciente que nós temos que respirar também, ou algo assim, é nesse sentido. A parte interessante é que eu acho que na altura que esse conto, esse mito foi criado, era basicamente, tens que empurrar a pedra de forma constante e de uma forma incessante, dedicada, até encontrares o porquê que o fazes. Porque no dia que tu descobres o porquê que o fazes, a pedra para no vale e tu libertas-te.
Hum. Pois, não me lembro. Eu sei que ele foi condenado a empurrar a pedra porque enganou os deuses várias vezes. Não é? Ele era o mais astuto dos homens. Até diz-se que Ulisses, que era também um dos mais astutos dos homens, era filho ilegítimo do Sísifo, e ele, por tentar ser mais esperto ou mais inteligente, Mas mais espera aí, mateiro mas cá está. que os Mas deuses, foi aí condenado. já estamos a dar sentido ao porquê que ele o faz. Portanto, ele já está Ao castigo, sim, sentido ao castigo. O castigo tem um sentido, tem uma lógica, não foi Então, aleatório. Ele mereceu aquele castigo. então no lugar dele, se calhar na segunda parte do processo da intervenção clínica, depois da parte urgente, a parte agora importante, era ele dizer, não, faz todo sentido que eu agora esteja a fazer isto, porque eu realmente fui muito a parvo antes. Mas foi um capricho dos deuses, pá. Estás a ver o problema? Ou seja, o problema do tratamento psicológico é que poderá está-lo a fazer acomodar-se com uma situação que não é de todo bom que se acomode, não é? Não. Se calhar é bom para o Sísifo que se Certíssimo. suicide realmente, não é? Que acabe de viver. Não é? Mas E o psicólogo não pode fazer isso, não pode deixar isso. certíssimo, mas a lógica aqui não é nós acomodarmos a pessoa àquilo que não está ao alcance dela. É ela perceber o que é que está de facto ao alcance dela para deixar de fazer o que muitas vezes causa esse sofrimento. Ou seja, se tu consegues, se tu pões o foco no que tu mereces ou deverias ter do mundo que não controlas, tu acabas por perder muito mais rapidamente o sentido da vida. Porque é que o mundo não me dá importância? Porque é que os outros não me reconhecem? Porque é que ninguém me dá oportunidades? Porque é que o mundo não me faz isto? Porque é que eu nasci neste país? Porque é que eu tive estes pais? Quanto mais eu faço esta narrativa, mais eu vou perder o sentido da minha vida. Agora, ok, isto é o que eu tenho. É a realidade que eu tenho. É o mundo que eu tenho. São os pais que eu tenho. É o que é. E o mundo que é o que é, eu não posso mudar. Então eu passo para aquele lado que me pode dar sentido ao meu sofrimento. Que é, ok, o que é que está ao meu alcance dentro dos contextos que eu estou inserido? Que pessoas é que estão na minha vida ou que me podem ajudar a melhorar a minha vida? Quem é que me expande para eu aumentar a frequência e a reduzir aqueles que me atrofiam? E o que é que eu posso fazer para mim, para me desenvolver, para conseguir articular melhor os meus pensamentos, porque eu sei que eles eu não sei articular bem a maneira de pensar. E a maior parte das pessoas tem noção disto, a maior parte das pessoas tem a noção de que não sabe pensar em condições para articular como deve ser. E isto é uma mudança interna, tem que ser a própria pessoa a escolher fazer essa escolha. Ou seja, eu tenho que dizer, eu sinto-me incapaz de saber pensar e articular o meu pensamento de uma forma eficaz. Então eu preciso, se calhar, fazer mais debates, preciso, se calhar, pedir a um filósofo para me dizer livros, para eu me orientar um pouco o sentido da vida ao longo dos séculos e dos milénios, que preocupações sempre fizeram parte da existência humana. Se calhar nós vamos ler livros de há 2500 anos, ou há 2000 anos atrás, ou há 500 anos atrás, e vamos encontrar preocupações que parecem que foram escritas hoje. E, portanto, há aqui coisas muito transversais que fazem parte da nossa natureza enquanto espécie humana. E eu sei que tenho esse poder dentro da minha capacidade de pensamento, só que eu tenho que fazer o esforço sistemático, como ao princípio de subir a montanha e descer, de uma forma recorrente para desenvolver o músculo. Porque se eu não faço esse desenvolvimento de forma consistente, eu não vou ficar capaz sequer de empurrar a pedra para cima. E vou ficar debaixo dela a reclamar que ninguém me ajuda. Então não ias aceitar um Sísifo que dissesse: tudo bem, doutor Ivandro, eu já o ouvi, já vi as suas palestras e comprei os seus 3 livros, mas ainda assim acho que a vida que me foi dedicada pelos deuses não faz sentido e eu quero acabar com ela. Portanto, não era para ti uma saída viável, para não? Não, eu dizia logo que isto, o que já leu e o que já trabalhamos é só o início, falta o resto. Portanto, ainda não está na hora. Pode acabar com a vida um dia mais tarde, mas hoje não é o dia. Ok. Caríssimo, olha, o nosso tempo voou. Foi uma conversa interessantíssima, adorei. Foi muito bom, obrigado. Vamos ver aqui se temos aqui alguns comentários, temos aqui algumas abordagens. Portanto, temos aqui a Joana Lemos a dizer: se não terminasse, não seria bom. Deixaríamos de dar o mesmo valor, concordam? Isto talvez a propósito do prazer, não é? Ou de viver o momento bom da vida. Sim, eu não sei se ela está a falar da vida, ou momentos da vida.
se a vida não terminasse, não seria bom. Ou seja, se a vida continuasse para sempre, não seria bom. Eu não sei o que é que o continuar para sempre, em que é que o continuar para sempre tornaria a vida boa. Não é? Se a vida não é boa em si, não é? Se este primeiro momento que nós temos aqui, que é a nossa vida, se não é boa em si, repeti-la infinitamente, não é? Eternamente, não a tornaria boa, não é? Se ela não é boa, não é, se ela for má, não é? Ou se for sem sentido vezes 1000 dá sem sentido na mesma, é quase o 0 vezes 1000 dá 0, não é? Nesse sentido, não sei como é que a continuidade da vida má tornaria boa, nesse sentido concordo. Não sei se é isso que ela está a dizer. Isto faz lembrar, e a propósito do que dizes, faz lembrar a premissa que os estoicos falavam do memento mori, que é, lembra-te que vais morrer, portanto, aquilo que podes fazer e que está ao teu alcance e que tens capacidades para o fazer, faz agora porque podes não conseguir fazer depois. Ou seja, a experiência ou a noção de que vamos morrer ou que não temos vida eterna, se calhar faz com que nós nos preocupemos em valorizar mais aquilo que está ao nosso alcance. Então tu executas provavelmente as ações do que adiá-las constantemente porque depois podes não ter tempo. Eu costumo dar o exemplo... Há aqui um sentido, tudo bem, deixaríamos de dar o mesmo valor, e é nesse sentido que estás a falar, e se calhar é nesse sentido que falavam os estoicos, não é? Sim. Nós valorizamos, sabendo que é precário, não é? Sabendo que é precário, quase como a oferta e a procura, não é? Exatamente. Tem mais, sim. não é um bocado assim, não é? Há muita oferta, pouca procura, portanto, o valor, ao contrário, o valor desce. Há muita procura, pouca oferta, o valor sobe. Neste caso, sim, tudo bem, deixaríamos de dar o mesmo valor, mas eu não sei se o valor em si não é indiferente à valorização que nós damos da coisa. Percebes? O valor poderá ser indiferente à valorização da coisa. Portanto, a vida, para mim, se é que a Joana está a falar da vida, não sei se era do prazer, mas para falar da vida, não é? Sim. Para mim seria indiferente se a vida terminasse ou não terminasse em termos de ter ou não valor. Sim? Tem ou não tem? Agora, tendo e continuando para sempre, tem valor para sempre. Não tendo e terminando aqui, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, também não tem. E não tendo e continuando para sempre, também não vai ganhar valor por continuar para sempre. Mas ela está a falar, a Joana está a falar em dar valor, que é diferente. Aí, se calhar, concordo. Sim, sendo precário, não é? Nós valorizamos mais, não é? Exato. Sim. Eu costumo, por exemplo, qual é o teu prato favorito, em termos de refeição? O meu? Sim. É muito prosaico, é francesinha, pá. É muito prosaico. Francesinha. Ok, imagina que te vem uma francesinha para a mesa e tu gostas tanto da francesinha que para ela não acabar, tu não a comes. Ok. Não é? Se calhar tinhas um problema porque depois acabavas por perder a experiência de saborear a francesinha. Porque as condições reais da vida é que o calor e a francesinha quente vai terminar se tu não comeres naquele espaço de 5 ou 10 minutos. Interessante, falaste aí das condições reais da vida, sim. As condições reais da vida podem nos dar, se calhar, um sentido ou uma noção de valor que poderá estar desfasada daquilo que realmente é o sentido e o valor, não é? Eu não sei até que ponto é que a vida que nós vivemos hoje, e que somos obrigados a viver hoje, nos obriga a valorizar ou a dar um determinado sentido à vida, mas provavelmente esse sentido não está em consonância com aquilo que deveria ser, não é? Podemos imaginar assim, a condição humana foi feita para a vida ser de uma determinada forma ou ter um determinado sentido. E nós valorizamos de uma determinada forma e damos um certo sentido devido às tais condições reais. Não é? E ainda bem que pensas assim, porque tu, enquanto psicólogo, trabalhas com as condições reais, não é? Um filósofo poderá trabalhar com as condições ideais e não só com as condições reais, não é? Mas não só como mas como é que deveria ser, ou como poderia ser. Claro, não deixamos de trabalhar com a visão ideal, porque a visão ideal é uma âncora para nós nos movimentarmos na valorização a caminho dessa âncora. Mas o mundo real é o mundo que eu tenho. E se eu quero que o mundo fosse o que eu sonhava que fosse, ou seja, o mundo deveria ser como eu queria, isto faz-me ficar muito mais frustrado no meu dia-a-dia. E a frustração só traz sofrimento constante. Então, se eu conseguir me inspirar na utopia, mas olhar para o mundo real que tenho, eu consigo superar-me todos os dias porque estou a dar mais sentido ao sofrimento, o que me dá mais sentido à vida. Muito bem. Foi
Foi um bom serviço da vida, como está ali em cima, não é? Foi um bom serviço que Exato, prestamos à foi o vida. serviço da vida, exatamente, não é? Caríssimo, a nossa plateia está a aplaudir, como vês. Estás-me a iludir, pá, é como o sentido da vida. Não é? Não, é a minha maquininha, é a minha maquininha. Portanto, sim. obrigado, Tá bem, pá. Tomás. Acho que foi uma excelente conversa. Esta live vai ficar disponível aqui no meu Obrigado, canal do então. Instagram. Vai também ficar disponível no meu canal do YouTube. Portanto, quem quiser pode partilhar à vontade ou marcarem nos comentários quem acha que esta conversa pode ter sido interessante para a vossa rede de contactos. Se não nos seguem, convido-vos a seguir. Se estiverem pelo Porto, convido-vos a seguirem o Clube Filosófico do Porto. E se tiverem algum cargo de liderança ou de poder ligado ao mundo da educação, recomendo vivamente estes trabalhos ligados à filosofia para crianças, porque de facto é muito útil e o mundo está sedento de conseguirmos dar sentido ao nosso sofrimento, porque senão só vociferamos raiva e ódio uns contra os outros e não se constroem mundos melhores quando funcionamos em ódio ou em sofrimento uns com os outros. Portanto, um abraço estoico, caríssimo. Até à Um próxima abraço, muito e obrigado até pelo para a convite. Um abraço. semana. Deus. Um abraço.